Olá, hoje nós vamos iniciar aqui o nosso primeiro podcast aqui da congregação do Jardim Irene 1 e quero iniciar lendo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós estamos no mês de setembro e nesse mês é o mês que acontece a campanha do Setembro Amarelo. Então nós vamos conversar aqui com a Ruth Lemos, ela que é psicóloga paraibana. Isso mesmo. Ela é bacharel em psicologia pela UNOP Paraíba, mestre em psicologia da educação pela PUC de São Paulo, psicóloga clínica e social. Ruth, quero agradecer a sua disponibilidade de atender o nosso convite e eu gostaria já de começar a conversar com você sobre o que é o Setembro Amarelo, como que surgiu essa campanha, né? Qual foi a iniciativa, qual é o objetivo principal dessa campanha? Boa tarde, querida. É um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Nesse projeto que eu achei admirável, lindo. Quero dar os parabéns pela iniciativa, muito criativo e muito temporal, né? Muito contemporâneo. Acredito que é isso que a gente precisa mesmo, É projetos verdade. como esse. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, inclusive de Amém. estar no primeiro É podcast. verdade. E espero que a nossa conversa possa contribuir bastante Amém. para essa campanha, que é uma campanha tão maravilhosa, né? E é uma campanha que tem tudo a ver com nós cristãos, Com certeza, né? com certeza. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de prevenção ao suicídio, né? E ele surgiu lá atrás, nos anos 1990, quando um jovem que tinha um Mustang amarelo se suicidou. E começou uma série de homenagens para ele, em alusão ao Mustang amarelo, com fitinhas amarelas. E os pais desse jovem, acho que transformaram até a dor que eles sentiam em um movimento de salvar vidas. E eles começaram a distribuir cartõezinhos justamente com essas fitinhas amarelas, pedindo para que as pessoas, por favor, não tirem sua vida, por favor, procure alguém. E isso cresceu assustadoramente, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, e cresceu de maneira tal que chegou para a gente aqui, esse projeto. É um projeto que eu acho que nos ajuda a discutir um tema tão importante e muitas vezes que ainda é tão tabu, né? É Que é verdade. a questão do suicídio. Eu acredito muito numa campanha que segue uma linha de valorização da vida. Então, a gente vai falar do suicídio, a gente vai prevenir o suicídio como? A gente vai falar da realidade, do que é isso, né? De como isso pode acontecer, mas a gente vai dar ênfase muito à valorização da vida. Por que vale a pena viver, né? Exato. E eu acredito que a resposta mais certa que existe é a que nós temos. O que vale a pena viver? Nós cristãos sabemos muito bem. É verdade. Nós temos um propósito, nós fomos criados por Deus para um propósito, né? Nessa terra. E Ruth, ah, como que os princípios bíblicos eles podem ser aplicados para ajudar nessa campanha de prevenção ao suicídio e para ajudar pessoas que passam por essa crise? Eu acredito que de diversas formas, né? Como eu estava falando, eu acredito que nós cristãos temos a melhor resposta para essa dor, para esse sofrimento. É claro que a gente não pode deixar de, com isso, desconsiderar as questões médicas mesmo, Sim. medicamentosas, porque a gente já sabe que a maioria das pessoas que tentam se suicidar ou mesmo se suicidam são pessoas que carregam com si um transtorno, Sim. alguma questão de saúde mental importante. Mas
é claro que a fé, no meio de tudo isso, faz muita diferença, Faz toda a diferença. né? É Então, os verdade. princípios cristãos, os princípios bíblicos, eles são princípios que nos trazem sentido de vida, Sim, né? E o sentido de vida nos leva à preservação, sim. né, da nossa própria vida. Então, eu acredito que existem formas em que a gente possa divulgar isso, inclusive na igreja, fazer campanhas que surjam de nós, que partam da gente, para um movimento de preservação da vida mesmo, de valorização da vida. Uhum. É verdade. Ruth, você mencionou, inclusive, quando nós os índices de suicídio, eles são alarmantes, né? Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, segundo a OMS e outros órgãos também, subiu em 3, 4 anos 43%. Então, assim, de 2020 a 2023, em média, assim, os números registrados passa de 19 mil Uhum. suicídios. Então, assim, é um número muito grande. E a gente vê que, eventualmente, tem acontecido episódios de suicídio também no meio evangélico. Sim. Então, é um problema que não está só lá Pastores, né? fora, pastores, irmãos, jovens, né? Então, pessoas de várias idades. Então, isso também está presente no meio evangélico, né? E voltando aqui para os aspectos psicológicos, é, quais são os sinais que indicam que alguém próximo de nós, alguém da família, alguém do nosso convívio, está com o risco de cometer um suicídio? Olha, apesar de nós termos algumas respostas importantes, ainda é difícil saber, Uhum. sabe? Porque às vezes existem casos em que a gente não entende, né? A gente não consegue identificar tão fácil. Existe, claro, a maioria, das pessoas que atentam contra a própria vida, elas dão sinais claros e eu vou falar aqui. Mas existem casos, e é isso talvez que eu queria pontuar, em que às vezes parece que não é visto tão facilmente, né? Uhum. A gente já percebeu isso. Ah, estava tão bem, estava num momento tão saudável. A gente teve uma morte recente aí do Daniel Mastral, que houve todo isso na É internet, eu não sei se verdade. você Sim, acompanhou, sim, e que foi um suicídio, né? sim, Até sim, então, foi o que foi detectado sim. pela polícia. Mas existem algumas coisas que dá-se a perceber, né? Por exemplo, pessoas que se isolam, pessoas que falam que não tem mais sentido na vida, que não vê mais graça, que tanto faz como tanto fez, pessoas que carregam um transtorno, né? Porque isso está muito associado, como eu disse, a uma questão de saúde mental. Então, Certo. depressivas, pessoas que não encontram mais graça em nada, pessoas que muitas vezes até chegam a pedir ajuda, né? E aí tem uma questão importante, porque às vezes nesse pedido de ajuda a gente não sabe o que fazer, Uhum, é a verdade. gente não tem essa instrução, né, de como Sim. lidar com essa Uhum. demanda. Então, pessoas que de alguma maneira demonstram que a vida não está valendo mais a pena. E existem várias formas disso ser demonstrado, né? Desde a fala até o Uhum. comportamento. Uhum. Próprio comportamento, às vezes a pessoa não está falando, mas o comportamento dela está dizendo algo. Ela está isolada, ela está quieta, né? Ela está retraída. Existe um movimento muito importante hoje entre os jovens, que precisa ser olhado, ser visto, inclusive estudado melhor, que é a automutilação. Sim, Né? Isso tem é crescido verdade. assustadoramente. Incentivado, inclusive, pela internet, né? Exatamente. Pela mídia social, Pela inclusive. internet, pela mídia, pela escola, porque Uhum. não pela escola em si, Sim, pela instituição, mas pelos pares. sim. Né? Eu estou num Uhum. lugar e aquilo vira moda e tudo mais, e essa tendência depressiva, essa automutilação nos jovens tem estado, nos adolescentes tem estado mais presentes. Todos são sinais importantes Sim. de serem vistos.
Falando aí um pouquinho sobre também os sinais e em relação à pessoa que está passando por essa dificuldade no momento que ela vai pedir ajuda. Nós que somos do meio cristão, acredito que você tenha, em algum momento, ouvido até alguém comentar que as pessoas tinham certo receio. Por exemplo, quem estava passando por algum momento difícil, algum esgotamento emocional, um momento depressivo, então, assim, as pessoas tinham um receio de até comentar ou de pedir uma ajuda, um auxílio pastoral, oração, porque isso era visto como se fosse algo demoníaco. Ela estava com espírito maligno, o cristão não pode ter depressão. E aí, nessa linha, nós vemos que, por exemplo, nós temos casos de homens de Deus, na palavra de Deus também, que passaram por momentos conturbados emocionalmente. E se a gente parar, a gente vai ter aí alguns exemplos como Elias, né, que desejou até morrer, ele se escondeu, se isolou, e era um homem de Deus, que ele falava com Deus, Deus desce fogo nesse altar, e de repente ele se viu acuado, e ele ficou tão assim oprimido, e ele se escondeu, ele se isolou, ele quis desistir do chamado que Deus tinha na vida dele. Isso aconteceu com Jeremias, aconteceu com Jonas, que fugiu, né, do chamado que Deus tinha para ele. E várias pessoas, Moisés também passou por momentos tão assim conturbados e depressivos que ele falou: Senhor, me risca do livro da vida. Quer dizer, ele desistiu do chamado, queria desistir do chamado. E será que isso ainda acontece nos dias de hoje? Porque de repente nós podemos ter no nosso meio pessoas que estão precisando de ajuda, mas elas não têm de repente coragem, né, de pedir ajuda por talvez ter essa visão, né? Ah, ela está pedindo ajuda, mas ela está, isso é uma obra maligna, é coisa do diabo. É isso mesmo, falta de fé, um pecado escondido, enfim. E tantos preconceitos em cima de um transtorno, né? De um momento emocionalmente fragilizado. De fato, a gente, infelizmente, cultivou essa cultura, Sim. né? Acho que até de superpoder, sabe? De O cristão não super-humano, pode adoecer e não pode ter problema não mental. pode, não chore, né? Tem hinos que falam assim, não chore. E aí a gente tira esse lugar meio humano, meio não, humano que Humano, né? nós somos e nós temos. A gente precisa chorar, a gente precisa lamentar. É tão interessante, e essa é uma grande preocupação nossa, o fato de que as pessoas não falam porque muitas vezes elas não vão ser É compreendidas. verdade. E isso se torna muito vergonhoso para elas. Ou ao mesmo tempo que, se por acaso falam, elas são impelidas a silenciar de alguma forma. Porque quando alguém Uhum. me conta de uma dor que está sentindo, de um sofrimento que está vivendo, de um luto, né? O Sim, luto sim, com é uma certeza. das causas importantes Sim. nesse processo de desvalorização da vida, por Uhum. exemplo. Quando alguém me conta sobre isso, eu preciso ter uma escuta muito cuidadosa, né? E às vezes até em nome da fé, a Sim, gente não dá espaço é para as verdade. pessoas falarem da sua dor. Elas não podem sentir dor, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você não pode desistir. Tudo isso é importante, desde que eu permita que você fale sobre o que você está sentindo. Sim. Né? Eu não posso Uhum. incentivar você somente a partir de um movimento até preconceituoso. Sim, Eu verdade. posso te incentivar, desde que eu diga assim, o que você está sentindo? Fala para mim, né? Vamos sentir juntos essa dor. Deixa eu te ajudar, mas esse deixa eu te ajudar não é deixa eu te dar soluções, porque, né, às vezes a gente quer dar soluções muito práticas e não é tão E não é simples assim, dois mais assim. dois são quatro, está Nossa, resolvido o seu problema sim, emocional, né? ora mais, louva mais. É, Não é tão simples, é né? E às verdade. vezes até passa por questões, como eu falei, médicas, precisa Sim, mesmo sim, sim. ajustar algumas substâncias
no fisiológico, no corpo, precisa tomar uma medicação para dar mais ânimo, nada tem a ver, né? Ou somente com a fé. Porque a fé tem tudo, mas pode maquiar algumas coisas, então precisamos ser muito cuidadosos. Nesse sentido, sim, muito importante, porque é importante o apoio espiritual, mas também o apoio psicológico, profissional, do profissional da saúde, né? Nem uma coisa não é mais importante que a outra, as duas têm que andar juntas, né? Exatamente. E eu vejo que às vezes é isso que você falou, Ruth, realmente. Quando essa pessoa chega com esse emocional dela fragilizado, o foco 100% é no espiritual. Vamos orar por ela. Isso é muito importante, realmente, o apoio, o acolhimento. A igreja, ela está aqui para isso, para acolher, né? Mas os pastores, os obreiros, os líderes, os irmãos, nós temos que ter essa visão de que além do apoio espiritual, precisa também do apoio Emocional. profissional no lado emocional, para tratar essa pessoa em conjunto. Ruth, e existem técnicas, estratégias para ajudar na prevenção do suicídio? Sem dúvidas, sem dúvidas. Como eu falei, a escuta, né, uma escuta cuidadosa, sensível, que não silencia ainda mais o outro, é importante. Uma outra técnica que eu acho assim extremamente importante também é você identificou, não tenha medo de perguntar. Porque às vezes esse tabu é tão grande que você está percebendo que a pessoa está ali falando coisas do tipo, ai, não tenho mais prazer na vida, para mim tanto faz como tanto fez. Você vai vendo esse movimento de desinteresse e você não é capaz de chegar e dizer, escuta, você já pensou alguma vez em tirar a sua vida? Porque você acha que isso de repente vai gerar nela uma possibilidade, não. Às vezes, realmente, o que parece é que, assim, se eu vejo uma pessoa que ela está triste, isolada, com algum comportamento diferente e que me cause preocupação, realmente, às vezes pode dar esse receio. Será que eu pergunto para ela Não se vou ela falar nesse assunto, está com né? algum problema, se ela está depressiva? Será que eu pergunto se ela está com vontade de morrer, né? Então é importante a gente Sim, abordar a sim, pessoa. a gente precisa falar sobre isso para poder cuidar, porque aí você pode oferecer ajuda, né? Dizer, olha, eu vou estar aqui todas as vezes, quando você pensar nisso, pode me procurar. Em contrapartida, você já oferece outros tipos de ajuda, e aí entre a questão das técnicas, porque além dessa escuta, né, sensível, essa escuta em que dê espaço para o outro colocar a sua dor, porque a gente já sabe, eu sei que você já ouviu isso, todos nós já ouvimos isso quando se fala em suicídio, que ninguém quer tirar a vida, quer tirar a dor. A dor, Né? É o é verdade, sofrimento, é sim. sobre o sofrimento. Uhum. Ela quer acabar com aquilo que desgasta ela, com aquela angústia insuportável. Então, a gente precisa ouvir isso, ouvir o que o outro tem a dizer a respeito do que ele está sentindo, e a gente precisa também encaminhar, né? De alguma maneira ser um canal. Olha, vamos Sim. procurar um Uhum. psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar ajuda profissional, né? Porque, claro, que você pode dar um suporte imediato, você pode dar um acolhimento, mas ele precisa de uma ajuda para além, né, daquilo que você pode oferecer. Agora, uma coisa muito importante, né, eu acho que é essencial que se diga nessa nossa conversa é o quanto os vínculos são, são, são fatores assim tão cruciais para o outro quando o outro pensa em morrer. Né? Por isso que a igreja também é importante. A gente fala dessa coisa espiritual da igreja, da fé que a igreja Sim, promove, sim. né? Mas os vínculos são muito importantes para evitar um suicídio. Nesse sentido dos vínculos que você citou agora, é, qual a importância e também como a família, os amigos
como podem ajudar e como que a igreja ela pode proporcionar esse suporte, esse acolhimento para essas pessoas que passam por algum transtorno emocional? A partir dos vínculos. Tanto a família, quanto os amigos, quanto a própria igreja, geram vínculos importantes na vida daquela pessoa. Ela tem para quem correr, ela tem para quem falar. Mais do que isso, ela tem com quem se importar, ela tem quem se importe com ela, sabe? Então, na dinâmica do dia a dia, um telefonema, um contato, uma mensagem, que seja todos os dias, dependendo do grau do Sim. sofrimento, é dizer você não está sozinho, a gente está com você. Esse movimento, às vezes, até individualizado, eu Sim, diria. intensificar, né? Se, ao perceber de repente que alguém está passando por algum momento assim difícil, intensificar esse vínculo, né? Então, assim, eu vou Exatamente. mandar mais mensagens para aquela irmã, para aquela pessoa, para aquele jovem, realmente disponibilizar até o tempo, né? Investir um tempo, E, né? e, ter Nesse muito, e ter apoio. muito cuidado em como aborda, Uhum. porque a gente não pode abordar de uma maneira culpabilizando, Sim, porque a gente precisa ter cuidado sim. nisso, né? Quando a gente fala muito, mas você precisa ter fé, né? Você não pode estar assim, você não pode chorar, se levanta. Às vezes você está culpabilizando o outro por algo que ele não consegue dar conta. E às vezes, Ruth, você como profissional na psicologia pode até nos orientar em relação a isso, porque às vezes a pessoa não precisa nem que nós estejamos ali falando alguma coisa, Pois até é, porque dependendo da situação nós nem temos muito o que falar naquele momento. Às vezes é importante, será somente ouvi-la, né? Abrir o espaço, você se tornar assim acessível e que ela sinta um certo conforto, né, em conversar, em se abrir. E será que às vezes é importante você só ouvir, né, a sim, pessoa. e saber que você tá ali não para julgar, não para resolver o problema do outro Sim, sim, necessariamente, sabe? Você está ali para ser um apoio. E o que é ser um apoio, né? Muitas vezes eu te escuto, né? Eu quero ouvir, eu estou com você. Às vezes um luto mesmo, voltando à história sim. do luto, né? É um sofrimento que não tem como medir. Você vai dizer o quê? Não tem Né? como Ah, medir. porque Deus quis assim. Aí Uhum. você fica criando frases que distanciam a pessoa do sofrimento, que Sim. distancia você da pessoa e do Uhum. sofrimento que ela Uhum. tem, né? Que quer fazer com que a pessoa se distancie disso e não tem como. Tem que estar ali junto e dizer, eu imagino quando deve estar sendo difícil, mas você não está sozinho, eu estou aqui com você, se precisar de alguma coisa, né? Eu sei que é o momento de chorar, deixa eu te abraçar, vamos chorar juntos. Esse tipo de comportamento, eu É muito acredito que são importante. técnicas Uhum. que ajudam, né, Sim. Tudo se resume bem no vínculo, né? Você no vínculo. destacou aqui muito bem. Ruth, nós hoje temos visto nas igrejas, né, a mídia, as redes sociais, através das mídias, sendo muito exploradas e assim, eu acredito que realmente a igreja, ela tem que ocupar as mídias sociais, porque o diabo tem ocupado, Sem né? E dúvida. a igreja, ela tem que ocupar esse espaço. E você acha importante, né, o papel das redes sociais, da mídia cristã, em abordar esse tema, né, do suicídio? E se é construtivo, e como deve ser feita essa abordagem? Uhum. Acho extremamente necessário, urgente. Acho que a gente já passou da hora de fazer isso, É verdade. né? Por isso é tão louvável esse projeto aqui, né? Esse podcast que inicia com esse tema, Sim, né? Nesse verdade. momento, enfim, coincidência ou não, nós estamos em setembro, setembro amarelo. Eu estou aqui como psicóloga falando É sobre verdade. suicídio. A gente precisa mesmo, não só ocupar, tá, Léa? A gente precisa saber ocupar, Uhum. porque a gente também não pode chegar com aqueles chavões evangeliqueis prontos, né?
com aqueles preconceitos. Ai, eu não acho que está em tempo de discutir, por exemplo, porque quem tira a vida vai para o inferno. Não é sobre isso, Sim, sabe? verdade. As prevenções vêm antes. O que que a gente pode fazer para prevenir isso? Não culpabilizar o Sim, sujeito, sim. mas ajudá-lo a sair daquele lugar e fazê-lo encontrar sentido, graça na vida, né? Fazê-lo entender que a vida vale a pena. Sim. Como que eu faço isso com Uhum. o outro? E se não somos nós cristãos, quem fará? É. Nós temos a palavra da vida, né? A luz que é Jesus, né? E eu vejo, Jesus é um exemplo disso, porque ele, quando ele abordava as pessoas, ele não ia falando, olha, você, se você não fizer isso, você vai para o inferno, primeiro ele já ia com a cura, com a libertação, com a salvação, Exatamente. né? E se nós não tivermos esse cuidado que você bem colocou, nós realmente, em vez de ajudarmos essas pessoas, nós podemos realmente afastar, Sim. né? Porque eu acho que o que mais, a maior barreira, e você como psicóloga pode até me dizer se realmente é isso, que a pessoa encontra quando ela está no momento assim de dificuldade, é o constrangimento, né? Assim, o medo de, Sim. mas eu vou falar sobre isso que eu estou passando, o que vão pensar de mim, né? Então, esse cuidado, eu acredito que seja importante para não causar esse afastamento, né? Em vez da pessoa falar, nossa, olha, isso aqui está sendo falado de alguma forma diferente, isso realmente me tocou, né? Então, temos que ter esse cuidado realmente, né, na forma de abordar, né, o que nós vamos falar, como nós vamos colocar, Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. Sempre sendo muito sensível à dor do Uhum, outro, uhum. né? Tem uma coisa importante para a gente aprender a ser e a fazer, a gente não precisa ter respostas prontas toda hora, sabe? Como cristão. Exato, Às sim, vezes eu sinto que falta muito isso, a percepção de que, assim, eu não sei se você já fez esse exercício, mas isso é muito importante, né, para você, para quem estiver ouvindo, uhum, como que eu ouço o outro sem já pensar na resposta que eu vou é dar? verdade. Porque parece que quanto o outro está falando, a gente está querendo Eu responder. vou O que eu falar vou isso, falar? isso, isso. Sabe? Como que eu escuto o Sim, outro sim, inteiramente, sem estar programando na minha cabeça uma resposta para ele, de maneira que eu preciso consolar, eu sim. preciso resolver. Não, eu só escuto. Como que eu escuto o outro e sinto com o outro aquilo que ele está trazendo? Entende? E às vezes a gente ocupa muito esse É lugar. verdade, de ter já a resposta pronta. E até nesse sentido, porque assim, as causas no caso, vamos colocar assim, o gatilho, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mas assim, Sim, o gatilho para o suicídio, então que seria a depressão, o emocional esgotado, podem ser várias causas. Então, assim, várias. uma pessoa está com uma situação que levou ela a essa situação de dificuldade emocional, que vai ser diferente da outra, né? Inclusive, eu gostaria que você comentasse das causas, porque pode ser depressão, São esquizofrenia, são várias complexas. Olha, causas. a gente não tem algo muito assertivo. A gente sabe hoje que a maioria, se não quase todos, acredito, Uhum. tem um transtorno por trás. Tem uma questão do transtorno bipolar, porque a bipolaridade ela é uma coisa insuportável, porque olha, você está lá em cima, olha, você está lá Uhum. embaixo. E que isso tudo se regula com psicoterapia, com Sim, medicação, e que é importante dizer isso também. certo. Uma depressão recorrente, você está a vida inteira ali naquela vida depressiva, às vezes nem se percebe, né? Uhum. É aquela pessoa o tempo inteiro pessimista, né? No movimento negacionista da vida, enfim. Pode ser. Às vezes não são sinais tão claros, porque também tem como isso acontece, né? Existem situações em que isso acontece repentinamente. Certo. É uma coisa do impulso. Uhum. A pessoa vai lá, pá, né? Cometeu suicídio. Às vezes é lentamente.
E isso é uma discussão também para a gente fazer. Uhum. Porque eu acredito que existe uma gama de pessoas com tendência suicida no mundo e que não tem coragem de praticar o ato, mas Entendi. que na vida caminha para tal. Sim. Aquelas pessoas que, até aquelas pessoas que perdem o sentido da vida mesmo, estão nas drogas, às vezes na bebida. Isso é uma Uhum. forma de você se Uhum. Sim, matar, com certeza. né? É uma forma Lentamente, né, vai lentamente, se mas é. matando. E tem aquela que faz o planejamento, É. né? Que tem todo um histórico. Tem aquelas que tentam, mas tentam numa medida ali, correndo um risco que sim ou que não, sabe que se fizer corre o risco de se salvar, então tem uma certa dúvida, Uhum. né? É muito complexo. E, ô Ruth, e às vezes existem pessoas que, por exemplo, aquela pessoa que está falando, eu vou me matar, eu vou me matar, elas ameaçam. Mas existem também aquelas que você não imagina que ela Isso, esteja passando por uma situação assim, aí você vê a pessoa tão bem, feliz, sorridente, e de repente ela vai e comete o ato de suicídio. Pode exatamente. acontecer. É isso, talvez a gente precise entender, né, sobre o sofrimento, porque assim, a ideia de que todos nós sofremos, É, a ideia de que todos nós temos nossas angústias e que a gente precisa se ajudar um ao outro o tempo inteiro, sabe? Para que a vida faça mais sentido, a gente tem um ao outro, sim, até como o corpo de Cristo mesmo. sim, sim. E que pode ser a pessoa mais feliz do mundo, que parece ser a mais feliz do mundo, ela pode estar suscetível em um Ah, momento de isso. sofrimento. É claro que a gente não trabalha com a culpa, né? Porque assim, aconteceu e de quem é a culpa, né? A gente Uhum. tem esse Sim, sentimento. sim, Não sim. é sobre isso, é sobre como a gente lida com as relações na vida, É verdade. né? E nós cristãos É principalmente, verdade. como a gente lida com o outro, sabendo que o outro, por mais feliz que ele se apresente, ele vai ter as É verdade. angústias, né, os É sofrimentos, as verdade. dúvidas, os questionamentos, e que aquilo pode se tornar insuportável em algum momento. É. É a forma que acontecem as coisas, né? E é a questão, às vezes, do filtro, né? É, e também tem diferença no sentido assim, às vezes uma coisa que acontece comigo, eu vou deixar passar. Mas a outra pessoa, diferente de mim, não vai Certo. deixar passar. E aquilo vai causar uma dor dentro dela. Então, quando você disse, inclusive, que nós temos que chegar para ouvir essas pessoas assim, desarmados, né? Assim, abertos, né? Sem julgar, sem culpar. Porque o que a pessoa está passando não é a mesma coisa que eu estou passando. E às vezes uma coisa que não é uma dor para mim é uma dor para ela, né? Exatamente. Então nós temos que ter isso em mente. É, eu queria perguntar para você se quais são hoje, assim, na sua visão de profissional da psicologia, enfim, quais são os principais desafios enfrentados na prevenção do suicídio? Olha, vou falar da contemporaneidade. Certo. A gente está vivendo hoje no mundo pós-pandêmico, né? A Isso, é gente teve verdade. a Covid, a Covid ela foi realmente um gatilho para muita Uhum. gente, todo o processo, né? De Sim, medo. sim. Engraçado que na Covid todo mundo tinha medo de morrer, né? É verdade. É verdade. Você está falando de pessoas que Que querem matam, morrer por algum motivo e na ninguém Covid queria morrer, isso né? adoeceu Na tudo. Covid. É verdade. É verdade. Adoeceu todo mundo, eu diria assim, né? De uma forma geral, todos nós em algum momento nos sentimos muito Teve um angustiados. aumento de Total. suicídios De da suicídios, pandemia, nessa época, ou eu pós-pandemia, não tenho os dados em relação ao suicídio. É que o suicídio, ou ele tá. casos de O que eu depressão, posso né? dizer para você é que o suicídio Problemas está de saúde mental. crescente. Sim. Ele não As desce, ele pesquisas só realmente cresce. mostram, é verdade. Então, de todo jeito, teve um aumento, Uhum. seja, né? Porque ele está crescente. Agora, os transtornos mentais, sim. Né? A ansiedade, por exemplo, os transtornos de ansiedade, de humor, enfim, atingiram muito, porque foram gatilhos mesmo, né? Você viver Certo. naquela situação. Uhum. Então, o que acontece hoje? As pessoas
procuram por mais ajuda. Também tem isso. Isso é importante. A gente vê um movimento das Uhum. pessoas estando mais dispostas, porque tem um certo Estigma, né? de procurar, por exemplo, um Sim, atendimento da própria psicológico. pessoa, né? Porque até E dos hoje, cristãos mais mais viu? ainda, hoje eu acredito que talvez está começando essa visão diferente, mas as pessoas, tanto cristãos como não cristãos, me parece que tem mais essa preocupação em procurar uma ajuda Estão psicológica, mais uma abertos. terapia, né? Porque antes falava terapia, ajuda psicológica. Ah, não, eu não tenho Coisa de problema mental, doido. não tenho cabeça, não tenho problema de cabeça, eu não sou retardado, vamos dizer assim, usando esse termo, desculpa o termo, mas assim, tinha realmente isso, esse estigma, né? Ah, não, não vou procurar, vão pensar que eu tô com problema na cabeça, né? Mas hoje eu vejo até no meio cristão pessoas que passam com psicólogos, que procuram uma terapia, então isso tem acontecido realmente, esse aumento dessa Isso busca. tem sido bom. A gente tem diminuído o preconceito em relação a essa ajuda profissional, né? E isso tem facilitado também, até para a gente estar aqui falando sobre isso Sim, hoje, tá? exatamente. Porque hoje as pessoas estão mais abertas para ouvir. Imagina o tema de suicídio na igreja há 10 anos Não se atrás. falava. A gente não podia falar sobre isso e De hoje nós jeito estamos aqui nenhum. falando. Assim como eu, por exemplo, eu atendo pastores, né? É. Eu tenho Ah, pacientes que são pastores e que precisam do sim, a suporte carga emocional emocional, que eles têm, né, que é precisam grande. de Sim, algum sim. lugar de serem cuidados na sua humanidade, porque o nosso trabalho é cuidar dessa parte Uhum, psicológica uhum. mesmo, né? É dar suporte emocional, é dar estratégias emocionais, né? É Sim. desenvolver inteligência emocional Uhum. para que a gente possa suportar a vida, porque a vida tem seus Sim, sofrimentos, seus sim, percalços que não com são certeza. fáceis para ninguém. O próprio Jesus já disse, né? No mundo tereis aflições. Então ele passou aqui na terra e ele também passou por essas aflições, né? Sem E dúvida. ele sabia que nós também enfrentaríamos, né? Essas aflições e ele disse: tem de bom ânimo. Se ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque seria, faria parte da nossa vida, né? Essas abordagens na nossa mentalidade mesmo, né? Sim, As aflições da vida, né? Nos causam, né, essa carga emocional muito grande e pode levar ao esgotamento mental, né? A uma exatamente. depressão, enfim. É, partindo aqui para os recursos de apoio, né? Quais são hoje os serviços que são disponíveis para as pessoas que enfrentam essas crises, né? Como uma pessoa pode procurar ajuda, como elas podem acessar ajuda profissional, porque é importante, Ruth, assim, é, quando nós como igreja, vamos falando como igreja, às vezes nós vamos fazer esse trabalho de ouvir, de acolher, mas em determinado momento, eu acredito que nós enfrentamos situações que realmente a gente precisa ser um Encaminhar. apoio ali para encaminhar essa pessoa a um cuidado profissional, né? Então, o que tem disponível? Quais são os recursos? Como que a gente orienta essa pessoa? É, a primeira orientação é: vamos procurar, eu estou junto com você, a gente pode fazer isso juntos. E, de alguma maneira, trazer para a pessoa, né, é, é, desmistificar a ideia do que é um tratamento ou um atendimento psicológico ou Isso é psiquiátrico. importante. A segunda coisa isso está muito, assim, existem muitos profissionais disponíveis hoje, inclusive cristãos, porque, por exemplo, comigo eu tenho muito paciente Uhum. que é cristão. Por quê? Porque se identifica na fé, porque quer falar de coisas da fé e acha importante procurar alguém que professe a mesma fé e está Uhum. tudo bem. Eu acho que é Sim, válido com e acho certeza. que é importante. Assim como existem psiquiatras cristãos que, por exemplo, eu tenho até tenho parcerias, né, que eu encaminho e vice-versa. Isso são os tratamentos, os cuidados
que a gente pode oferecer enquanto profissional. Agora, tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho que vale a pena mencionar, que é o CVV, Certo, né, que é muito o Centro de importante. Valorização Uhum. da Vida. Eu acho que eles fazem um trabalho muito importante, porque você está ali numa angústia, no desespero, né, assim, na iminência de cometer um suicídio, né, ali, naquele momento você liga no CVV, pode ligar 188, você fala com alguém que vai estar disponível para te ouvir, tem toda uma estratégia para cuidar daquele Certo. sofrimento naquele momento. E o CVV, ele tem salvado vidas, assim, num número grande. Por quê? Porque às vezes é por 5 segundos que você consegue É verdade. fazer com que aquela vida seja É preservada. verdade. São 5 segundos, é o impulso dos 5 segundos e num telefonema você consegue reverter a No situação. caso, o CVV, esse atendimento, né, ele está disponível, esse acesso, tanto para a pessoa em si que está passando esse momento, né, de intenção de cometer um suicídio, e também para a família, para os amigos, ou de repente, por exemplo, eu vejo que alguém está na iminência de cometer um ato suicida. Eu posso entrar em contato e para obter esse apoio, né? O CVV ele é um apoio imediato. Uhum. Você liga, por exemplo, se você está sentindo alguma angústia, alguma coisa, não só porque você quer se suicidar, né? Estou angustiada com tal situação, me ajuda, né? E o Uhum. CVV faz esse encaminhamento. E por que não um familiar que naquele momento está se vendo, né, sem recursos, ligar no CVV e pedir uma ajuda, um auxílio, né, pedir socorro de alguma forma. Certo. Agora, para um socorro, porque isso é uma coisa imediata, você não vai ligar no CVV para pedir orientação, sabe, a longo prazo, vou ficar ligando toda vez, não. É um atendimento ali emergencial, naquele Totalmente momento. emergencial. E agora, para um outro, né, um cuidado terapêutico, você vai precisar procurar um profissional da área que possa fazer o atendimento, né, de forma contínua, né, um Certo. cuidado de forma contínua. Às vezes, eu já atendi paciente que, assim, tinha uma questão de saúde mental na família, filha estava extremamente adoecida, com questões muito graves, e a mãe me procurou e pediu auxílio, pediu ajuda, e aí eu orientei, vamos começar a fazer uma terapia com você? Ah, Porque às vezes a gente interessante. acha, não, mas o que precisa é ela, não, vamos começar com É você. Vamos interessante. se cuidar, Uhum. porque tem aquela ideia de que, assim, para a gente resgatar o outro, a gente Uhum. também precisa Com certeza. estar bem, né? Precisa estar com o emocional bem cuidado É, para poder ajudar o outro. é aquela premissa do avião, né? Que as máscaras cairão automaticamente sobre você e você precisa primeiro colocar em você para Para depois socorrer colocar a mesmo a criança ou filho, criança. por exemplo. É verdade. Então, essa Precisa coisa se de que cuidar. você precisa, né? Uhum. Se centrar, tentar entender todo o processo, saber como você pode contribuir. Muito Porque importante. quando há um adoecimento na família, há um adoecimento na dinâmica familiar. Sim, A sim, gente já sabe disso, né? sim, Através de estudos. Então, todo mundo fica de alguma maneira adoecido e precisa de um amparo, sim. né? Bom, acredito que os atendimentos psicológicos e psiquiátricos são essenciais. Com certeza. Ruth, agora eu quero abordar com você aqui o outro lado. Nós estamos falando das pessoas que passam por essa situação, né, de esgotamento mental. E agora eu queria conversar com você um pouquinho em relação ao trabalho do profissional da psicologia, da psiquiatria, né? Certo. Como esse trabalho com a prevenção do suicídio impacta na área da saúde mental do profissional? Existe esse impacto, Existe, somos humanos, né? né? A gente tem, Uhum. assim, as nossas questões também. É que, assim, a gente é preparado, né? É igual um soldado para frente do combate, né? A Sim, gente tem que estar preparado para socorrer. E a gente aprende, né? Não só com
com a experiência, a gente aprende desde a faculdade mesmo, técnicas em que a gente, ao mesmo tempo que a gente se aproxima, a gente se distancia também do Certo. sofrimento do Uhum. outro em algum momento, porque eu cuido do outro, mas eu não sou o outro, né? Eu tenho a minha vida, a minha história. Agora, é interessante você perguntar isso, porque, por exemplo, eu faço terapia. É importante, você vê? Eu faço Uhum. terapia, né? Hoje eu trabalho com atendimento clínico e trabalho com atendimento social. Eu trabalho em uma ONG com crianças de abrigo, crianças que têm histórias muito difíceis, né, de vida, desde violência sexual até violência física, familiar, muita negligência. Enfim, eu tenho uma experiência com esse público de vulnerabilidade extrema e que é muito sofrido, Sim, é né? importante então esse autocuidado do Esse profissional autocuidado, que lida porque você se com essas autoavalia questões. e você se coloca no lugar de eu cuido Hum, do outro, mas eu não sou o outro. Né? Eu sim, preciso entender qual que é o meu caminho. É assim, eu sou profissional, eu sou humano, eu sim, sinto, mas eu preciso olhar para esse sofrimento do ponto de vista profissional. sim. E aí, nós aqui já partindo para o encerramento da nossa conversa, que está muito Tá mesmo, proveitosa, maravilhosa. muito bom mesmo, realmente. É, eu queria perguntar para você qual é a sua visão, assim, como que os psicólogos cristãos, né, eles equilibram a prática, a fé com a prática profissional ao lidar com a saúde mental e a prevenção do suicídio. Assim, porque é diferente nós falarmos de um profissional não cristão, né? E falarmos de um profissional cristão. Então, ele tem aqui a prática da fé junto com o conhecimento, no caso, na área da psicologia. É, olha, né, é importante essa pergunta, sabe por quê? Porque já ficou comprovado nos estudos em geral científicos de que a fé é um elemento extremamente importante no sofrimento humano. E aí eu não vou falar só do ponto de vista psicológico, não. Se você for nos Certo, é hospitais, verdade. isso já ficou comprovado, Uhum, que a fé é uma coisa, mesmo aquela pessoa que não vai ser curada, como ela passa pela dor, né? Como ela passa pelo sofrimento, é diferente daquela que não tem fé. é Então, a verdade. fé, a espiritualidade, eles chamam, né? Espiritualidade é um elemento importante. É aquela hora que o médico olha para você e diz, você tem fé? Muda a forma até dela receber a notícia daquele problema de saúde que ela tem, né? Então, isso eu acho que é uma coisa já posta, Uhum, até cientificamente, eu diria. sim, sim. Tá? O elemento da fé é um fator muito importante na vida de alguém que está sofrendo, seja por qualquer tipo de doença. É. E aí as questões psicológicas, as doenças mentais também. A fé, ela é. Agora, em relação à doença mental, infelizmente, volto naquele assunto, a gente cultivou uma cultura de culpabilização, muitas vezes de demonização, né, Uhum, que nos distancia de uma fé curadora, sim, né, que nos coloca no lugar de culpabilização e que às vezes piora o nosso processo de adoecimento. Mas, em geral, né, a gente usa muito a fé do paciente nos sim. processos. Quando o paciente, é claro, eu estou ali no processo terapêutico, eu não estou para evangelizar, eu não estou para falar de Uhum, Jesus, o meu papel ali não é dar conselhos espirituais, o meu papel não é incentivá-lo pela fé, não é. Agora, se ele me traz elementos da fé, né, a gente pode trabalhar isso como um usar como recurso um recurso, uma ferramenta e importantíssimo aproveitar a fé dele como parte, né, desse desse processo para processo, né, cura para mesmo. cura, realmente, a própria fé. É, nós estamos aqui já
finalizando nossa conversa. Poxa. Muito bom conversar com você. Foi uma conversa bastante esclarecedora, né? Para nós, tanto para nós cristãos que vivemos no nosso dia a dia em contato com situações assim. Embora nós, nesse mês de setembro, é um mês que nós abordamos, que nós, na nossa igreja, por exemplo, nós tentamos falar mais sobre esse assunto, né, despertar as pessoas, envolver as pessoas, chamar a atenção da igreja, né, nesse sentido, e mostrar para a igreja que o papel é essencial da igreja. Sim. É muito importante a igreja estar envolvida realmente. Sim. E se preocupar, se fazer presente, né? Nesse trabalho de prevenção ao suicídio, né? E aí, só abrindo parênteses, quando Sim. você fala de igreja, porque às vezes a gente fala de igreja, a gente fala de uma coisa muito coletiva. Eu quero trazer assim a reflexão, né, de que a igreja somos nós. Individual, que, assim, né? Cada um é uma igreja, né? Como verdade. igreja, Sim. porque assim a gente fomenta projetos, tudo, mas onde eu estou me mobilizando para isso, sim. Né? Não só no coletivo, no Sim. individual. Tem uma proposta que eu sempre faço, né? Quando eu faço assim, trabalhos de campanha e tudo, eu sempre digo para as pessoas: pare para um. E se cada um parar para um, a gente tem um ganho maravilhoso. Com certeza. Sabe? Então, bastante abrangente. Talvez trazer essa reflexão de Sim. igreja se envolver, mas Sim. de igreja se envolver de um para um. Sim, sim. Até porque, às vezes, nós temos várias pessoas na igreja e, de repente, ali do lado, assim, a pessoa que está aqui no banco, aqui ao meu lado, ela está para um momento difícil que talvez o todo não vai ver, isso de repente não vai chegar ali para o pastor, para um líder, mas eu estou aqui, né? E eu posso dar esse apoio para essa pessoa. Então é muito importante nós pensarmos dessa forma. E outra coisa é que nós falamos, né, mais intensivamente nesse mês sobre essa campanha, mas isso é uma situação que nós temos que estar alerta o ano todo, né? O tempo todo, o ano todo e em todos os lugares, em todo o contexto, ambiente por onde a gente passa. Porque às vezes tem pessoas nessa situação na nossa família, dentro da nossa casa, na igreja, no trabalho, na escola, no seu curso. Então, assim, é um assunto que ele deve ser tratado com bastante atenção durante todo o ano, né? Ele não acaba em setembro. Não acaba. Então, nesse momento, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né, sobre esse assunto, que é muito pertinente e nós temos sim que conversar sobre isso. Por favor. Sim, eu acredito que esse projeto, mais uma vez, né, como eu já falei, é muito importante. Acredito que vocês vão trazer reflexões a respeito de muitos temas, mas é muito louvável iniciar o projeto com esse tema, né? E aí a gente fala assim de suicídio, é uma coisa tão pesada, mas aí eu trago que o tema é valorização da vida. Né? É o sentido onde a gente precisa encontrar um lugar para estar, para ser, para viver, para conviver, para sobreviver, né? Esse lugar tão importante, porque a vida é realmente uma dádiva de Deus, um presente, né, que recebemos e que apesar dos sofrimentos, das aflições, né, a gente precisa encontrar motivos para estar vivo. Né? Então eu quero trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Né? Glória a Deus. Que é a fé que temos no Senhor Jesus, a compreensão de que a vida é um presente. Sim. E como que a gente pode viver da melhor forma. Né? Amém. Essa é a reflexão que eu quero deixar. Muito bom, foi uma bênção, foi maravilhoso conversar com você. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, né, de conversarmos. E Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada ao pastor Eden também, Amém. né, pelo convite,
Obrigada, igreja. Essa igreja é tão Amém. linda, né? Deus te É a igreja do Jardim abençoe. Irene. Um Amém. beijo para vocês. Nós encerramos aqui nosso primeiro podcast. Na conversa de hoje, nós falamos com a Ruth Lemos, psicóloga, e eu quero te convidar para nos acompanhar nos próximos episódios. Nós temos assuntos muito interessantes vindo por aí.